Olá! Já parou para pensar na confiança invisível que sustenta nosso dia a dia? A gente acredita que um documento é real, que um selo é autêntico. Bom, esta análise é sobre o que acontece quando essa confiança é quebrada. Vamos mergulhar nos crimes contra a fé pública, um tema que vai muito além da lei e atinge o coração da nossa sociedade. Então, vamos pensar um pouco nessa pergunta. De um lado, um selo fiscal que é falso. Do outro, uma mentira numa declaração oficial. Parecem coisas bem diferentes, né? Mas, aos olhos da lei, os dois estão atacando exatamente o mesmo ponto. E a resposta é essa, a confiança. Esses dois atos, por mais distintos que pareçam, eles minam a base que permite a sociedade funcionar. A nossa crença de que documentos e símbolos oficiais são para valer. A lei aqui não está só protegendo o papel e tinta, ela está protegendo a credibilidade de tudo. Para a gente entender bem esses crimes, primeiro a gente precisa definir o que eles atacam, a tal da fé pública. E esse é um conceito-chave no direito. Pensa na fé pública como se fosse o sistema operacional da sociedade. É aquela confiança que a gente tem, quase que automática, de que um documento oficial é legítimo e que a informação ali dentro é verdade. Sem isso, cada contrato, cada certidão, tudo teria que ser checado do zero. Seria um caos. Por isso a lei leva a proteção dessa confiança tão a sério. Agora, dentro desses crimes, a lei faz uma distinção que é fundamental entre dois tipos de engano. E olha, entender essa diferença é a chave para desenvendar todo esse campo do direito. De um lado, a gente tem a falsidade material. Aqui o problema está na forma, na aparência do documento. Pensa numa assinatura que foi forjada, uma data que foi raspada e alterada. O documento em si é um corpo falso. Já do outro lado, tem a falsidade ideológica. Nesse caso, a forma é perfeita, o documento é autêntico, mas o conteúdo que está escrito ali é uma mentira. Ele tem uma alma mentirosa. Essa frase aqui resume a ideia perfeitamente. Na material, o ataque é na aparência, no físico do documento. Na ideológica, o golpe é mais sutil. Ela usa um documento que é verdadeiro para contar uma mentira. Vamos ver um exemplo prático para isso ficar bem claro. O Johnny comete falsidade material. Qualquer perícia ia ver na hora que aquela foto foi trocada. Já a Samara, que tem o poder de emitir o documento, ela cria um RG que é fisicamente legítimo, mas com uma informação falsa de propósito. O documento em si é verdadeiro, mas o que ele diz é mentira. Essa é a grande diferença. Mas a proteção da fé pública não para em documentos de identidade, não. A lei também se preocupa com a falsificação de um monte de outros itens oficiais que fazem a sociedade girar. O Código Penal dá vários exemplos. Pensa só num selo fiscal, que prova que um imposto foi pago, ou até mesmo um bilhete de ônibus. Cada um desses itens representa um pequeno contrato de confiança. Falsificar um deles não é só uma malandragem, é um ataque direto a essa confiança de todo mundo. E a proteção se estende até os símbolos de autoridade. Um selo oficial é o que dá o ok, o que confere autenticidade a um ato do governo. Justamente por isso, falsificar um selo desses é um crime bem grave. Agora sim, vamos para o tipo de falsificação mais famoso, o de documentos. E, de novo, a lei faz uma separação bem importante, dessa vez entre o que é documento público e o que é privado. Então, o que faz um documento ser público para a lei penal? Basicamente, são três coisas. Tem que ser feito por um funcionário público, esse funcionário tem que ter autoridade para fazer aquilo e, por fim, tem que seguir todas as regrinhas da lei. E é aqui que a lei surpreende a gente. Certos documentos que a gente pensaria que são privados são tratados com o mesmo rigor dos públicos. Por quê? Pensa no tamanho do estrago que a falsificação de um testamento ou das ações de uma empresa pode causar. O impacto social e financeiro é tão grande que eles precisam de uma proteção mais forte. Claro, falsificar documentos privados, tipo um contrato de aluguel, também é crime. E mostrando que a lei tenta acompanhar os tempos, a legislação mais moderna já incluiu especificamente os cartões de crédito e débito nessa categoria, porque, hoje em dia eles são centrais na nossa vida financeira. Bom, vamos para a nossa última categoria, que não foca tanto no documento, mas na própria identidade da pessoa. E aqui, os detalhes fazem toda a diferença. A diferença aqui parece pequena, mas é crucial.
No crime de falsa identidade, a mentira é a arma. A pessoa simplesmente fala que é outra pessoa. Já no uso de documento falso, ela usa um objeto, um RG alterado, por exemplo, para provar aquela mentira. A ação de usar o documento é o que define o crime, entende? E a lei vai ainda mais fundo. Usar um RG falsificado é um crime. Ok, mas usar o RG verdadeiro de outra pessoa também é crime, só que é um crime diferente. No primeiro caso, o objeto é falso. No segundo, o objeto é verdadeiro, mas a identidade que a pessoa está usando, essa sim, é roubada. Então, olha só. Mentir sobre o nome, usar um documento que é falso e usar o documento verdadeiro de outra pessoa. Temos aqui 3 jeitos diferentes de cometer fraude de identidade. Isso mostra como o sistema jurídico é detalhista, criando uma categoria para punir cada tipo de engano de um jeito específico. E assim, a gente volta para o nosso tema principal. Seja alterando a aparência de um documento ou corrompendo o que ele diz com uma mentira, o objetivo da lei é sempre o mesmo: proteger a fé pública, essa confiança que, no fim das contas, permite que a nossa sociedade funcione de forma segura. Para terminar, fica aqui essa reflexão. Esses conceitos da lei foram criados no mundo de papel, de carimbo. Hoje, com deepfakes, com documentos gerados por inteligência artificial, os desafios para a fé pública são gigantescos e mudam a cada dia. Isso força a gente a pensar: como é que vamos proteger a própria ideia de verdade no futuro?